Quer saber quais são os 7 passos da reconquista e como colocá-los em prática para reconquistar alguém? Anota o primeiro passo. O primeiro passo é o mais contraintuitivo de todos, que é parar todos os contatos. É sim o gatilho da escassez. Escassez é a ausência de comunicação. Você não se comunica com a pessoa, para os contatos. É sim o outro gatilho emocional, que é o gatilho da restrição, que você tem uma comunicação mais restrita e controlada, inclusive nas suas redes sociais. Você vai ter uma comunicação mais controlada. Por quê? Nesse momento, as suas emoções, elas estão... Eu não vou dizer que as suas emoções, elas estão falando a flor da pele para você. No momento do término de relacionamento, as emoções, elas estão gritando a flor da pele para você. E tudo que você postar em suas redes sociais, o modo como você agir, o modo como você se comunicar com a pessoa que você deseja reconquistar, vai ser um tipo de comunicação fraca, um nível de comunicação que faz com que você seja menos atraente, que você seja desinteressante. Lembra que eu falei que você deve se comunicar poderosamente? Se comunicar de uma forma quando você está ali passando por um momento ruim, logo após o término do relacionamento, é o pior a se fazer. Então, nesse momento, até algumas pessoas falam: ah, mas a pessoa me bloqueou, que bom, não é o momento para vocês terem contato, ainda não. Talvez se a pessoa não tivesse te bloqueado, você teria mandado lá centenas e centenas de mensagens. Ou talvez a pessoa te bloqueou porque você já estava meio que forçando a barra após o término de relacionamento. Que bom. Então, o primeiro passo é parar todos os contatos. Quando você para todos os contatos, você vai ter que usar o gatilho da escassez, sem fazer contato, ter uma comunicação mais restritiva nas suas redes sociais. Inclusive, você vai elaborar suas emoções. O que é que aconteceu com você? O que você está sentindo exatamente nesse momento? Sério? Alexandre, eu estou sentindo desespero. O que mais? Eu estou sentindo ansiedade. O que mais? Elabora suas emoções. Porque quando você passa a colocar nome naquilo que você está sentindo, que você passa a recuperar o seu controle emocional que foi completamente perdido com o fim do relacionamento, você tem mais possibilidades de se empoderar para uma reaproximação. E só quando você se torna uma pessoa empoderada que na reaproximação faz sentido a pessoa querer estar com você. Senão, no primeiro contato, quando a pessoa vê você e vocês se comunicarem, seja presencialmente ou online, a pessoa vai perceber que você literalmente está ali com todas aquelas características ruins que levaram ao término do relacionamento. Beleza? E aí, é nesse momento que a pessoa ela vai começar a ter o que eu chamo de senso de propriedade quebrado em relação a você. Não se engane. No fim de um relacionamento, principalmente quando é a pessoa que rompe com você, existe um senso de propriedade. A pessoa ela acha que você é posse dela, que basta ela fazer assim, ó, que você estará de volta. Estalou o dedinho, você está de volta, porque a pessoa acha que te tem na mão. Então você tem que quebrar esse senso de propriedade. Sabe por quê? Sobre o que a gente tem propriedade? A gente tem propriedade sobre objetos. Ou seja, a pessoa meio que objetificou você se tornou um objeto para a pessoa. Então, quando a pessoa transforma você em um objeto, te trata com esse senso de propriedade, é completamente ruim para a reconquista. Então, quebra esse senso de propriedade, para isso, pare todos os contatos. E aí, é nesse momento, logo após o fim, que acontecem os erros mais comuns. Primeiro, implorar por uma nova chance. Segundo, pedir para voltar, perder o controle, dizer que mudou, eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa, e por aí vai. Além um dos mais graves de todos que eu falei aqui, que é chorar. Chorar, quando você chora para a pessoa pedindo para voltar, você está se humilhando. E quando você se humilha, você está abrindo mão do seu respeito e do seu valor. Não faça isso. Nesse passo 1, é muito importante você parar todos os contatos, porque você deve utilizar o que eu chamo de freio emocional, que é aplicar um freio naquelas emoções que estão fazendo com que você perca o controle sobre si. No fim de um relacionamento, você vai ter uma sensação de rejeição. E rejeição, ela acaba levando à obsessão. Então, é no início do relacionamento que você, no início da reconquista, que você deve ativar esse freio emocional. Pare os contatos. De acordo com o tamanho da intensidade do que aconteceu de negativo, que deve ser esse período de afastamento. Beleza? Então não vai nessa de pegar uma fórmula matemática e tem que ser 7 dias, tem que ser 30 dias. Não.
Você tem que fazer adequadamente o diagnóstico e colocar na mesma intensidade esse período de afastamento, ok? Só que é muito, muito comum que nesse passo 1 as pessoas pensem o seguinte: Alexander, entendi, é só me afastar e esperar a pessoa vir atrás. Não, absolutamente não. E algumas vezes isso acontece, tá? Só que quando você se afasta, a pessoa vem atrás, você vai lá, ok, vamos voltar, e você dá uma chance de novo, você está simplesmente condenando o seu relacionamento a passar pelos mesmos erros, passar pelos mesmos problemas e chegar ao fim de novo, porque você não resolveu o que tinha que ser resolvido antes de voltar com o relacionamento. E aí o que acontece nesse tipo de relacionamento é o que eu chamo de retomada. Sabe o que é uma retomada? Você pega o relacionamento e retoma ele de onde parou, carregando todo aquele lixo emocional, todas aquelas questões que não funcionaram, e passa, sem perceber, a cometer os mesmos erros, e a pessoa também, e aí o relacionamento, ele entra naquele padrão de relacionamento bumerangue, vai e volta. Então, no passo 1, você não vai direcionar o relacionamento para uma retomada. Então, não é só o passo 1, são 7 passos, pessoal. São 7 passos. O passo 1, se você faz só ele, a pessoa vem atrás, você aceita voltar, o relacionamento teve uma retomada. Quando eu falo de 7 passos da Reconquista, que é uma metodologia para você colocar em prática, que não é retomada, é um recomeço. Um novo começo e a criação de um novo relacionamento. Com a mesma pessoa, mas o mesmo relacionamento. Você vai estar diferente e você também vai empoderar a pessoa para que ela esteja diferente, para que vocês voltem poderosamente. E não voltem com um relacionamento fracassado ou com um relacionamento de baixo nível. Beleza? Então, depois do passo 1, a gente vai para o passo 2, que é a despedida. Sim, o relacionamento, ele acabou. No passo 2, a despedida, você vai justamente fazer isso. Você vai colocar um ponto final. Você vai dizer para a pessoa e vai utilizar, inclusive, o que eu chamo de carta de despedida. Em 90% dos casos, você vai ter que utilizar essa carta de despedida, que é uma carta que você escreve em que você coloca um ponto final no relacionamento de vocês, e aí você vai fazer isso com classe. Beleza? Mesmo que foi a pessoa que terminou com você, mesmo que foi você que tinha terminado com a pessoa, não importa. Você vai fazer isso com classe. Beleza? No passo 2, você vai literalmente fechar o ciclo. Sabe o que faz a gente sofrer? Ciclos inacabados, ciclos abertos. Quando você não consegue perdoar alguém, você carrega a culpa por isso. Quando você está pensando muito por uma questão que você não conseguiu resolver, você perde noites em relação a isso. Até mesmo uma conta que você não sabe como vai pagar, isso não está resolvido para você, você perde o sono. Isso, por causa disso, isso afeta inclusive a sua saúde. No passo 2, você vai limpar a bagunça que ficou do relacionamento passado e fechar o ciclo. Não todo novo capítulo precisa que você encerre o capítulo anterior para que você possa chegar a um novo capítulo. O que eu vejo pessoas fazendo muitas e muitas vezes é esticando por um tempo assim absurdamente ridículo o relacionamento que já fracassou. Então, no passo 2, você vai enterrar o relacionamento que fracassou. O passo 2 é justamente o momento que você vai admitir que acabou para você. É sério, acabou. Admita que acabou. É similar a na emergência de um pronto-socorro, por exemplo, a pessoa já meio que perdeu a vida e tenta ressuscitar lá e a pessoa não volta, ou então volta, respira só um pouquinho e morre de novo. O relacionamento morreu. Você não quer esse relacionamento que fracassa. Mesmo que vocês voltem, vai fracassar pelo mesmo motivo. Você tem que enterrar esse relacionamento que fracassou. Porque só assim você pode escrever um capítulo novo na história de vocês e criar algo novo, e não repetir os mesmos erros. Então, no passo 2, você vai literalmente enterrar o morto e vai se despedir da pessoa formalmente. Inclusive para vocês, pode ter um ritual para você em que você fecha o ciclo para você. No passo 2, você pode observar que eu não falei absolutamente nada sobre retomar o contato, porque isso não acontece no passo 2. Simplesmente não existe retomada de contato no passo 2. Beleza? Você simplesmente vai ter uma atitude restritiva. Se a pessoa fizer contato com você, ok, responda restritivamente, mas não estiga a conversa. Você vai ter uma atitude basicamente educada com a pessoa. Essa vai ser a sua atitude. Beleza? E aí, você vai para o passo 3. O passo 3 é você dedicar algum tempo para si.
ao fim de um relacionamento, você se habituou a fazer. Lembra que você se habituou a viver uma vida compartilhada com outra pessoa? A fazer coisas em comum, enfim. A sua vida está muito ligada a outra pessoa. Estava ligado porque vocês faziam coisas juntos, vocês tinham momentos a dois, vocês conversavam bastante, enfim, a vida de vocês estavam ligadas. Você tem que criar um novo momento para você com uma nova lista de interesses, coisas novas que você queira fazer, e além disso, você tem que se ocupar, fazer coisas na sua vida, colocar a sua vida em movimento. Por quê? Quando você para a sua vida por causa de alguém, inclusive vai lá e deixa a sua vida parada, simplesmente para ficar esperando a pessoa voltar, você se torna uma pessoa frágil, você se torna uma pessoa ansiosa. E lembra daquilo que eu falei? Que ao fim de um relacionamento, isso dói tão forte, é uma dor tão profunda que isso gera em você uma espécie de obsessão? Pois bem, isso fica ainda mais forte quando você não coloca a sua vida em movimento. Se ocupa, faça coisas. Você vai ter que fazer o seu renascer. Porque o que acontece? Ao fim de um relacionamento, você perde completamente o sentido da essência de quem você era antes. E aí você precisa também se reconquistar. Se engana quem pensa que a reconquista começa reconquistando a outra pessoa. Não, a reconquista começa com você se reconquistando. E aí, quando você se reconquista, você vai ter poder e autonomia e independência emocional para ser forte, para estar em um novo relacionamento. Com a mesma pessoa, mas um novo relacionamento. Não aquele que não funcionou. Então, esse é o momento de você dedicar um tempo para si, se ocupar, fazer coisas, principalmente se empoderar em relação à sua autoconfiança, seu autoconhecimento e sua autoestima. O que é que vai jogar sua autoestima lá para cima? Talvez um novo corte de cabelo, talvez você fazer uma mudança no seu visual, roupas novas, enfim, você escolhe. Mas você tem que fazer movimentos para que sua autoestima, sua autoconfiança e seu autoconhecimento sejam elevados. Beleza? Porque sem isso, você basicamente vai fazer, sabe o quê? Vai fazer o seu mundo girar em torno do mundo de alguém. E aí, o que você acha? Você vai virar satélite da vida de alguém, vai ficar ali girando em torno de alguém. Então, não se preste a esse tipo de papel. Beleza? É essencial que você dedique algum tempo para si, para que você se empodere e cresça muito, ok? E aí, depois que você começa a se empoderar, resgatar os 3 autos, autoestima, autoconhecimento e autoconfiança, você vai para o passo 4. E o passo 4, você vai mudar sua rotina e movimentar a sua vida social. No passo 4 é quando você vai literalmente começar a quebrar aquela dinâmica de poder. Lembra que eu falei que a pessoa ela tinha um senso de propriedade em relação a você? Senso de propriedade te objetifica, faz com que você seja posse e dependente da pessoa para existir. Você já começou a quebrar isso. No passo 4 é o momento que você quebra completamente essa dinâmica do poder. E quando você quebra essa dinâmica e como você quebra essa dinâmica do poder? Você vai mudar a sua rotina. Sim. A pessoa sabe quem são seus amigos e amigas, os lugares que você costuma frequentar. A pessoa ela praticamente sabe o que você faz ou deixa de fazer no seu dia a dia. Isso dá poder sobre você. É como se a pessoa tivesse uma dinâmica de poder de te colocar nas mãos e te trazer de volta na hora que quiser. Você não pode deixar isso acontecer. Primeiro, que vai te fazer mal. E segundo, porque a pessoa ela simplesmente vai ter a sensação de que te controla de alguma forma, que tem um certo poder sobre você. E se a pessoa tem a sensação que te controla de alguma forma, isso faz com que você seja pouco atraente, que você seja pouco interessante. E aí não existe o que eu chamo de senso de urgência. A pessoa ela pode simplesmente ficar na zona de conforto e te colocar como plano C, plano D, plano E. Ou seja, você não é prioridade para alguém quando você se permite você permite que a pessoa te controle. Beleza? Então você tem que quebrar essa dinâmica de poder mudando sua rotina. Entenda que é nesse momento que você vai ter que fazer os 2 tipos de movimentos que eu falo. Movimento físico e movimento social. Movimento físico é você sair de casa. Que tem gente que fala, a pessoa que estava me relacionando sabia de tudo.
que eu sabia, que eu fazia, mas agora eu estou fazendo várias coisas. Eu estou no Tinder, estou no Badoo, estou, enfim, em dezenas de aplicativos. Não é isso, pessoal. Isso não tem movimento físico. Movimento físico é você sair de casa, você fazer coisas, conhecer novas pessoas, colocar a sua vida em movimento. Beleza? Isso que é movimento físico. Você sair de casa e fazer coisas. Porque o que acontece? Enquanto houver excesso de passado no seu presente, você vai agir com os olhos lá no relacionamento fracassado e vai, sem perceber, agir com insegurança, cometer os mesmos erros e repetir aquilo que falhou, afastando a pessoa de você. Quando você coloca na sua vida movimento físico e movimento social, basicamente o que você vai fazer é criar novas experiências e você vai ter uma base de referência no que está acontecendo agora. Então, quando chegar o momento de vocês se reencontrarem, você vai ter o que conversar com a pessoa. Você não vai, literalmente, ficar ali falando com a pessoa sobre o passado de vocês. Você tem uma vida incrível acontecendo agora, porque você colocou a sua vida para fazer esses dois tipos de movimento, tá? Movimento físico, igual eu falei, sair de casa, colocar sua vida para se movimentar. Movimento social é falar com pessoas. E, de preferência, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, tá? Novas amizades e conhecer novas pessoas. A maioria das pessoas que eu vejo fracassar, quando se trata de reconquista, é porque negligencia os passos 3 e 4. Não dedicam tempo para si, já está lá obsessivamente correndo atrás de novo, e no passo 4, ao invés de mudar a rotina e movimentar a vida, simplesmente fica com a vida parada, esperando a pessoa voltar. Não seja esse tipo de pessoa, porque isso aí literalmente te coloca nas mãos de alguém. Literalmente faz com que a sua insegurança, a sua obsessão ficam cada vez maiores, tá bom? Bom, e o quinto passo, agora que você já passou por todos os passos anteriores, já passou por todos os 4 passos iniciais, o quinto passo é o que eu chamo de influência social. Sabe o que é influência social? Eu vou te contar algo, talvez você já saiba ou você não saiba, mas a nossa vida, ela acontece de um modo muito intenso no ambiente online. Pois é. As redes sociais hoje, elas são uma parte significativa da vida da maioria das pessoas. Então, entenda que quando você utiliza a influência social, você vai utilizar as redes sociais. Esse é o momento que você começa a postar mais coisas de tudo que você criou nos passos anteriores, tá? Seu novo estilo de vida, novos amigos, novos lugares, que a sua vida está incrível. É nesse momento que a sua vida realmente vai ser uma vida que chama a atenção. E aí você vai começar a utilizar as redes sociais e gerar uma espécie de efeito fofoca. O que é esse efeito fofoca? Pessoas próximas a vocês vão começar a perceber as suas atitudes. Ah, Alexander, mas ela, a pessoa não me segue, enfim. O que acontece? Tem amigos em comum, familiares, enfim. Até a pessoa às vezes cria um usuário fake, um perfil fake ali, para dar uma olhadinha no que você está fazendo. Esse é o momento de você mostrar o seu novo estilo de vida e utilizar redes sociais e inclusive efeito fofoca. Beleza? Porque no passo 5, você vai utilizar influência social para que a pessoa que você deseja reconquistar perceba que está rolando uma grande festa chamada você e essa pessoa está de fora. É isso. A pessoa ela tem que sentir vontade de fazer parte da sua vida. Ela tem que sentir vontade de passar tempo com você. Ela tem que sentir vontade de que vocês fiquem juntos, que vocês tenham momentos de uma vida compartilhada. Beleza? Porque é nesse momento, no passo 5, e claro, se você fez adequadamente os 4 passos anteriores, que você consegue direcionar a reconquista para, de fato, começar a acontecer. Observe que até agora você não falou com a pessoa. Observou isso? Você não foi atrás, você não mandou mensagem, você não fez nada. Até o passo 5, o único contato que você faz ativamente com a pessoa e de um modo bem indireto é através, lá no passo 2, no momento da despedida. Só. Esse não é o momento de você ter uma atitude. Nos 5 passos iniciais não são os momentos para você ir atrás, não são os momentos para você se comunicar com a pessoa, e aí entra a parte bem interessante. Até que a pessoa venha, mesmo se a pessoa vir atrás de você, você vai colocar um limite.
Mesmo que a pessoa peça para voltar, você ainda vai dizer um não com classe. E sabe o que é um não com classe? Ainda não. Estou refletindo sobre algumas coisas, tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Enfim, é nesse momento que você tem que se respeitar, se valorizar e não se colocar como uma pessoa fácil. Beleza? Então, quinto passo, influência social. Sexto passo é envie mensagens misteriosas. Sim, é no sexto passo que você tem que mostrar que você está bem, que para você acabou, que para você aquilo que aconteceu, que levou ao término, o término do relacionamento faz parte do passado. Que o término do relacionamento não é algo que você está carregando agora. Você está, nesse momento, uma pessoa muito bem resolvida. E aí, no sexto passo, você sim vai começar a ter um contato com a pessoa. Você vai enviar mensagens misteriosas para a pessoa. Pode ser o WhatsApp, pode ser SMS, pode ser um e-mail. Você vai se comunicar com a pessoa de alguma forma. Então é no sexto passo que você vai enviar uma sequência de mensagens que farão a pessoa querer estar com você. Você vai inclusive usar algumas mensagens que a pessoa não consegue ler muito bem o que está acontecendo na sua vida. Por exemplo, você vai... Vamos dar um exemplo de mensagem aqui. Pergunta rápida. Qual era o nome do mecânico que consertou o seu carro aquela vez? Ou então, pergunta rápida. Sabe me dizer qual o nome daquele restaurante que fomos no centro da cidade aquela vez que tem comida italiana? Estou querendo ir lá no próximo fim de semana. É só isso, tá? Uma mensagem bem direta ao ponto. Não é ficar de blá blá blá, esticando conversa entre vocês. Beleza? Você vai agir extremamente casual, como se você estivesse falando com um amigo, uma amiga, porque isso vai fazer com que a pessoa comece a ficar confusa. Sabe por quê? Porque ela não vai conseguir te ler. E ela vai ficar um pouco intrigada com você. E quando a pessoa fica um pouco intrigada com você, isso abre espaço para que vocês se comuniquem mais e que faça sentido que vocês tenham mais contatos. Você vai falar pouco nessas mensagens iniciais, mas você vai revelar mudanças do que está acontecendo na sua vida. Sutilmente você vai deixar transparecer nessas mensagens mudanças que você está tendo na sua vida. Beleza? Então, a partir desse momento, algumas trocas de mensagem, a pessoa começa a conversar com você. Nesse momento que você vai fazer acontecer a sedução e a reconquista online. Sim, lembra que eu falei que boa parte da nossa vida, do nosso universo, do nosso mundo acontece no online hoje? Pois bem, é nesse momento que você vai usar as frases que reconquistam para trazer a pessoa de volta para você. Então você vai usar uma sequência de frases que são programadas para trazer a pessoa até você. Você vai mandar essas frases e vai basicamente direcionando a pessoa para sentir por você respeito, atração, interesse, conexão, conforto e confiança, que a pessoa passe a te admirar e, inclusive, que a pessoa passe a desejar você. Você vai utilizar mensagens que criem expectativa e antecipação para que a pessoa queira e muito te encontrar. Beleza? E quando isso começa a acontecer, é o ponto exato de você ir para o sétimo passo. Beleza? O sétimo passo é aguardar, observar os sinais que a pessoa vai enviar. A pessoa ela vai te dar sinais de interesse. E aí é o momento de você aprofundar isso e levar para um encontro profundo entre vocês. E aí entra a grande questão. No sétimo passo, ele tem uma divisão de encontros. O que acontece? Não é um encontro. Eu vou falar isso 3 vezes, tá? Porque, só para ficar claro para você, não é um encontro. Não se engane pensando que em um encontro está tudo resolvido. Não é. Te pergunto, você encontraria alguém numa balada que você não conhece? Essa pessoa vai te pedir namoro, você aceitaria? Dificilmente. A não ser que você seja uma pessoa muito diferente ou que você esteja muito carente. Então não é um único encontro. Você não está retomando o relacionamento. Você está criando um novo relacionamento. Então, para um novo relacionamento surgir, são necessários entre 3 a 5 encontros. Mesmo que a pessoa peça para voltar no primeiro encontro. É nesse momento que você vai usar o seu poder
emocional e dizer para a pessoa: é muito bom a gente estar vivendo esse momento agora, mas é importante que a gente vá devagar. Tudo em seu tempo certo vai acontecer. Basicamente é isso. Você tem que mostrar controle. Você tem que mostrar controle emocional e que você está completamente diferente. Não aquela pessoa chorona que implorava, pedia para voltar. Não. Isso faz parte do passado. Você agora está completamente diferente. E aí, um ponto importantíssimo. No primeiro encontro não é para transar, não é para fazer sexo, não é para ir para a cama com a pessoa. Falei assim para ficar absolutamente claro, em qualquer lugar do mundo que você esteja, que isso não pode acontecer no primeiro encontro. No primeiro encontro, você tem que criar um encontro onde deixa aquele gostinho de quero mais, em que a pessoa queira te ver outras e outras vezes. E não é um encontro onde você vai lá e abre o seu coração, enfim, e se entrega completamente com a pessoa. Para a pessoa, não é o momento. É o momento de você deixar acontecer e fluir aos poucos. Beleza? Por quê? Se a pessoa vai lá, depois de tudo que aconteceu, depois dos 6 passos anteriores, quando você chega no 7º passo, a pessoa ela percebe que consegue te conquistar em um encontro, isso mostra que você tem alto valor ou baixo valor. A pessoa te desvaloriza, baixo valor, é óbvio. Você foi fácil. Então, nesse primeiro encontro, vá devagar. E o que é construir um encontro incrível? Basicamente, você vai fazer que nesse encontro aconteça atração entre vocês, um clima mais leve, divertido, que a pessoa goste de estar com você, que seja muito bom estar perto de você, que quando esteja perto de você, a pessoa ela queira estar cada vez mais perto de você. Isso é atração, tá? Gostar da sua presença e querer repetir a presença de estar com você, a experiência de estar com você. Você vai criar também o que eu chamo de 3 Cs, conexão, conforto e confiança. Vai aprofundar em cada um desses Cs e fazer com que a pessoa adore compartilhar com você, se abrir com você e que vocês se aprofundem muito. Ok? Nesse momento, é o momento de você criar em profundidade e envolvimento. Você vai criar entre vocês a perspectiva emocional de confiança para fortalecer e resgatar a confiança entre vocês. Você vai criar entre vocês a perspectiva emocional de conexão, que vocês sintam-se absolutamente em um estado de conexão emocional profundo. E você vai criar também a perspectiva de conforto, que vocês estejam absolutamente confortáveis um na presença do outro, que vocês possam ser quem vocês realmente são. E a partir do momento que você passou por essa parte, criou atração, criou conexão, conforto e confiança, você vai criar sexualidade e desejo. Você vai fazer a pessoa te desejar, vai fazer a pessoa querer te beijar, querer te abraçar e vai criar um clima para acender o desejo entre vocês. É nesse momento que você pode se permitir alguma intimidade, tá? Pouca. Alguma intimidade e até alguns beijos. É absolutamente difícil passar por um término de um relacionamento. Porém, quando você entende o que você vai fazer, você sabe o seu próximo passo, você sabe o que você tem que fazer, você se empodera, você cresce nesse processo, vai valer muito a pena. Porque você vai olhar e perceber que tudo o que aconteceu tinha um propósito maior para que você crie um relacionamento futuro em que você tenha atitudes para a criação de um relacionamento saudável e que funcione a médio e longo prazo, e não apenas por um curto momento. Beleza? Eu tenho uma pergunta para você. Você gostaria de se aprofundar em tudo que vimos aqui e colocar em prática com profundidade essa metodologia para reconquistar alguém e inclusive em um relacionamento? Eu quero te convidar para participar de um treinamento especial chamado Reconquista na Prática. Esse treinamento ele funciona tão bem porque você vai saber nesse treinamento como colocar em prática com profundidade cada um desses passos. E aí eu vou te explicar o que tem no treinamento. O que você vai receber? O treinamento você vai receber o método completo, Reconquista na Prática, com todos esses passos, além também do passo 0 e do 8º passo, tá? O passo 0, ele basicamente é algo que você tem que fazer, o diagnóstico, como você prepara o terreno para seguir os 7 passos, tá? E o 8º passo ele nem existe, mas na verdade é o que acontece depois que você reconquista. Como você age depois que você reconquista. Então, no treinamento completo, Reconquista na Prática, você vai saber com detalhes, beleza? Cada um desses passos. Você vai saber também, você vai receber também, junto com o treinamento,
um outro treinamento que vai de bônus para você, que eu chamo de perdão imediato. O que acontece? Ao término de um relacionamento, a pessoa ela simplesmente fica com mágoas, feridas e sentimentos ruins em relação a você e você também em relação a ela. Você carrega culpa, a outra pessoa também carrega culpa, mágoa e vários sentimentos que causam bloqueios emocionais em você e na outra pessoa. Então é importante que você resolva esses bloqueios emocionais. E são esses bloqueios emocionais que levam, inclusive, o relacionamento a estar bloqueado, que vocês não consigam se comunicar bem e também que a pessoa te bloqueie em redes sociais. Se a pessoa te bloqueou em redes sociais, foi porque existe um bloqueio emocional. Beleza? Então você vai aprender como você vai utilizar o que eu chamo de desarme emocional, para desarmar esses bloqueios e fazer com que a pessoa comece a se abrir para você. Beleza? Você vai receber também o material completo chamado Frases que Reconquistam. Sim, boa parte da reconquista ela vai acontecer através de trocas de mensagens, você vai se comunicar à distância com a pessoa. Você vai fazer a pessoa reconectar os sentimentos de amor, compromisso, desejo e atração em relação a você. E aí é nesse momento que você vai utilizar as frases certas para direcionar. Lembra que eu falei para você que você tem que utilizar uma sequência de frases para fazer com que a pessoa se envolva com você à distância e que vocês comecem a sentir e, inclusive, ter expectativa e antecipação de que o encontro presencial aconteça? Pois bem, você vai receber esse material chamado Frases que Reconquistam e aí você vai aplicar à distância. Beleza? Você vai receber também um material que eu chamo de Reconquista Blindada. Como agir após reconquistar. Por quê que eu vou incluir esse material no curso Reconquista na Prática? Porque várias e várias pessoas já reconquistaram, já perdi as contas, tá? Assim, centenas e centenas de pessoas já reconquistaram e depois ficam lá sem saber como manter e estragam tudo de novo. Então entenda que com esse material Reconquista Blindada, você vai saber como agir após reconquistar e blindar o relacionamento após a reconquista para fazer o relacionamento dar certo. Para evitar, para aprender a lidar com crises, aprender a lidar com situações adversas do passado que podem voltar contra vocês. E aí, esse é o momento de você ter um relacionamento que ele é blindado contra esses problemas, adversidades, situações passadas. Beleza? Além disso, você vai receber também um material chamado Transforme Amizade em Romance. Infelizmente, alguns relacionamentos, eles no processo de reconquista vão para a zona de apenas amigos. Isso é um erro e não pode acontecer, porque quando a pessoa te vê de um modo em que só tem uma amizade entre vocês, fato, a pessoa não te vê sexualmente, a pessoa não te deseja, a pessoa não quer estar em um relacionamento íntimo com você. Ela quer você para uma amizade, como um ombro amigo, enfim, quer você para uma relação mais morna. Então, você vai ter que saber exatamente como conduzir e direcionar para transformar uma amizade em romance. Beleza? E aí você vai saber a exata metodologia para colocar em prática isso que a gente conversou aqui. E aí, tem algo especial desse treinamento que só está disponível dessa vez, tá? De verdade mesmo. De verdade, vou até repetir. Só está disponível dessa vez. Uma única vez que vai estar disponível. Você receberá todos os conteúdos que eu falei aqui, pode assistir em tempo real, mas você vai ter a possibilidade de assistir ao vivo. Você vai receber ao vivo todos esses conteúdos. Em um ambiente fechado, não vai ser aberto assim igual a gente está se comunicando agora, em um ambiente fechado, e lá a vantagem é que ao final de cada uma das aulas, de cada um dos conteúdos, você vai poder tirar dúvidas. E, inclusive, rever a gravação para anotar e colocar em prática tudo que a gente conversou. O pessoal da equipe, a gente fez uma reunião e o pessoal da equipe tinha sugerido R$ 997. E, realmente, esse é um valor justo por tudo que você receberá. Mas a gente conversou e não vai ficar esse valor, vai ficar muito menos que isso. Hoje, realmente, isso é importante para você que assistiu esse vídeo até aqui, assistiu até esse momento, você não precisa investir 997 nem 497, que seria menos da metade desse valor, nem mesmo R$ 397. Hoje, você pode se inscrever para participar desse treinamento, receber todos os materiais que eu falei e participar ao vivo, inclusive, por apenas 12 parcelas de R$ 29,82. Sério, não tem desculpa para você não se inscrever. Ou R$ 297 à vista. Quem está
assistindo o vídeo no YouTube, em algum outro lugar que não seja o Instagram, o link está abaixo ou no chat, tá? Abaixo do vídeo aqui, você vai clicar e se inscrever agora, enquanto ainda tem vagas. E quem está no Instagram, o link vai estar nos destaques e no Stories, tá? Abraço para vocês.